Vamos iniciar o nosso trabalho a respeito de competência no processo penal. A gente tem que lembrar o seguinte, que o magistrado, ele tem a jurisdição como atividade estatal, como função exercida pelo juiz. E a jurisdição nada mais é que dizer o direito ao caso concreto. Eu tenho o direito civil, o direito penal, são ramos distintos. Obviamente que nós teremos ali uma divisão racional dessa atividade jurisdicional. Em regra, o magistrado que atua em âmbito privado no direito civil não atua no direito penal. Essa é uma divisão, é uma limitação da atividade jurisdicional. Então, eu posso dizer que o juiz que atua no direito penal tem competência para atuar no direito penal e não no direito civil. Perceba que a sua atividade jurisdicional sofreu uma limitação. É exatamente isso que nós conhecemos como competência. A competência nada mais é que a redução, a diminuição, a limitação da atividade jurisdicional. Então vamos anotar, olha, a competência é a redução, a limitação do exercício da jurisdição. E nós temos diversos critérios que servem para a redução dessa atividade jurisdicional, para a limitação dessa atividade jurisdicional. Nós temos a competência em razão do local, a competência em razão da natureza da infração, a competência em razão da distribuição, da conexão, da continência, da prevenção, da prerrogativa de função, são critérios que determinam a competência. Então é isso que nós encontramos no artigo 69. São diversos critérios que nos permitirão limitar a atividade jurisdicional, reduzir a atividade jurisdicional, ou seja, critérios definidores de competência. Esses critérios podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto. Então, eu posso ter ali um critério sendo utilizado juntamente com outro. Então, vamos lá, vamos olhar o que nós temos aqui no nosso material. Nós podemos dizer que a competência nada mais é que a limitação da atividade jurisdicional. Então, é esse o raciocínio que a gente tem que empreender nesse momento. Há diversos critérios. O primeiro critério que nos interessa é aquele que trata da competência em razão do local, em razão do lugar. Observe o artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência será determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Então, vamos anotar o que nós temos como regra. A gente não pode esquecer que, em relação à competência no processo penal, competência em razão do local, do lugar, nós podemos afirmar que, neste caso, a competência é definida como regra pelo lugar da... deixa eu apagar ali. Pelo lugar da infração. Lugar da infração. No caso de uma infração consumada, no caso da consumação, será esse o lugar da infração. Lugar da consumação. Será esse o lugar da infração. Já no caso da tentativa, como que se define a competência? No caso da tentativa, a competência é definida pelo lugar. Qual é o lugar da infração? Lugar da infração. No caso da tentativa, é o local onde houve o último ato executório. Último ato executório.
Esse é o primeiro passo, tá? Então, olhe, para definirmos a competência, precisamos saber em que local a infração foi consumada. Se ela se consumou no município tal, a competência se dá ali. Será aquele o foro competente? Agora, se eu tive um ato executório e a consumação não ocorreu, nós devemos entender que será competente o local onde houve o último ato executório. Então, se eu tenho limitações entre municípios, será competente para julgar o juiz daquele município onde ocorreu a consumação. Ou, não tendo havido a consumação, o local onde se deu o último ato de execução na tentativa. Então, isso daqui é a regra. Aqui eu tenho a regra. Agora, observe o parágrafo 1º. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. O raciocínio é exatamente esse. Brasil e Argentina. Exemplo. No Brasil foi praticado o último ato executório. Vamos colocar aqui que o ato executório, o último ato executório, foi praticado em Foz do Iguaçu, no Brasil. Esse é o local do último ato executório. A consumação se deu na Argentina. Qual que é o foro competente no Brasil? O foro competente no Brasil será de Foz do Iguaçu. Agora vamos voltar para a gente observar o quadro. Olha, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, se consumar na Argentina, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato executório. É o exemplo que nós temos aqui no quadro. Consumação se deu fora do território nacional, mas em Foz do Iguaçu nós tivemos a prática do último ato executório. Esse será o foro competente. Agora, vamos ao parágrafo 2º. Observe o que nós temos aqui. O último ato de execução foi praticado fora do território nacional. Será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o resultado. Então, olha que situação. O último ato de execução foi praticado fora do território nacional. Será competente para julgar o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir o resultado. Vamos lá. Brasil e Argentina. Último ato executório praticado na Argentina. Último ato executório. O crime, ele deveria se consumar no Brasil. Onde que ele iria se consumar? Em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Imaginemos que em Foz do Iguaçu ele tenha se consumado. Competência do juiz de Foz do Iguaçu. Agora, imaginemos que a consumação não ocorra. Imaginemos que em Foz do Iguaçu deveria ter ocorrido a consumação. Competência do juiz de Foz do Iguaçu. Então, se em Foz do Iguaçu houve a consumação, o texto não fala propriamente em consumação, o texto fala em produção de resultado. Vou apagar aqui. Ele não fala de consumação. Neste caso, ele fala de produção de resultado. Olha, vamos olhar lá para você perceber. Tenha produzido ou deveria produzir o seu resultado. Então, se em Foz do Iguaçu ele deveria produzir o seu resultado, era previsto que produziria o resultado ali, a competência é de Foz do Iguaçu.
Agora nós vamos ao parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência se firma pela prevenção. Vamos então analisar as duas situações que nós temos. Quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições. Vamos botar aqui, ó, Campinas, no estado de São Paulo, e colocar uma cidade que tem próxima a Campinas, vamos botar aqui Americana. São cidades próximas. Imaginemos que entre Campinas e Americana eu não tenha uma divisão perfeita. Não dá para saber qual é o limite. Então quem é que vai ser competente? O juiz de Campinas ou o juiz de Americana? Precisamos definir essa competência. Eu sei, por exemplo, que a infração se consumou num dado local. Mas como são jurisdições próximas, eu não conheço o limite territorial entre elas, não dá para saber onde houve. Então quem será competente? Será aquele que conheceu primeiro a respeito do fato. É o juiz que primeiro tomou conhecimento do fato. Então prevenção é o juiz que primeiro tomou conhecimento do fato. Isso formalmente, tá? Conhecimento sobre o fato. O fato. Imaginemos que o inquérito tenha sido encaminhado ao juiz de Campinas. Ele olha o inquérito e fica em dúvida a respeito de sua competência. Não se definiu ali o limite territorial, não sabe. Ora, mas foi ele que tomou conhecimento do fato em primeiro lugar, então ele passa a ser o juízo competente. O mesmo ocorre quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada na divisa de duas ou mais jurisdições. A competência se firma também pela prevenção. Então, quando é incertos os limites territoriais ou quando a infração é praticada na divisa, nós vamos definir a competência pela prevenção. Lembrando que a prevenção está prevista no artigo 83. Verifica-se a prevenção verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido o outro no conhecimento da causa. É exatamente essa a ideia. Agora vamos ao parágrafo 4º, que traz uma regra relativa ao estelionato. Estelionato do artigo 171, muito cuidado, tá? Não é qualquer estelionato. São estelionatos aqui praticados em situações específicas. Olha, nos crimes previstos no artigo 171, quando praticados mediante depósito, quando praticados mediante emissão de cheque sem fundos, cheque sem fundos, sem saldo, né? Ou quando o pagamento é frustrado, sem fundos ou quando o cara frustra o pagamento, mediante, por exemplo, sustou o cheque. Essa é uma hipótese. Ou mediante transferência de valores. Transferência. Então vamos lá. Estelionato por meio de depósito, por meio de cheque sem fundos, ou cheque onde se frustra o pagamento, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firma-se pela prevenção. Então, neste caso, a competência será definida pelo domicílio da vítima. Domicílio da vítima. Se tem várias vítimas com domicílios diversos, aí nós temos a competência sendo definida pela prevenção. O juiz que primeiro tomou conhecimento é o que julgará o fato.
certo? Então, são hipóteses importantes em relação ao tema competência. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a regra é que a competência é definida pelo local da infração, onde foi consumado, onde houve tentativa. Mas no caso do estelionato, nessas três situações, a competência é definida não pelo local da infração, mas sim pelo local onde a vítima está domiciliada, tá bom? Então, muito cuidado em relação a esse detalhe.